Hoje vamos falar sobre idolatria na Umbanda. Essa reflexão é uma continuação da reflexão anterior, quando eu mencionei sobre cultuar entidades objetivando resultados. Naturalmente, esse é um assunto polêmico e sempre que eu trago assuntos polêmicos, eu faço questão de frisar que tudo que eu produzo é apenas e tão somente um ponto de vista, ok? Vamos lá. Há muitos anos atrás, quando eu estava começando na religião, eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu já contei essa experiência aqui no canal nos anos anteriores, mas eu acho que neste momento é importante relembrar este ensinamento que, na minha opinião, traduz a essência mais pura do que de fato é a Umbanda. Uma entidade, uma preta velha, chamada Vó Maria Rita, a quem eu tenho muita saudade, pois não tenho mais contato com a médium que a recebia, um dia me chama no terreiro e me traz essa pérola de sabedoria. Ela disse: Filho, tudo que você precisar, você deve pedir a Deus, porque Deus é o nosso Pai. É Ele quem permite ou não permite todas as coisas. Então, quando você estiver aflito, quando você estiver precisando de alguma coisa, não venha pedir para a nega véia, como ela dizia, ou para o caboclo, ou para o Exu, porque nós somos apenas trabalhadores da vontade do Pai. Então, antes de você vir falar conosco, você deve pedir em suas orações a Deus, porque se Deus concordar com seu pedido, todas as entidades que estão abaixo dele, de Preto Velho a Exu, vão se organizar para realizar a vontade divina na sua vida. Então segue sempre isso. Tudo que você precisar, você pede a Deus. Se Deus disser amém, não tem espírito aqui embaixo que não se movimente para realizar a sua vontade. Bonito demais, né? Vamos ser sinceros. Vocês veem as pessoas falando sobre isso hoje no universo da Umbanda? Porque honestamente é muito raro. O que tem hoje na Umbanda? Esse culto que, na minha opinião, vira uma idolatria. Então, antigamente, a pessoa colocava um cafezinho para o preto velho, acendia a vela ali em cima da geladeira como uma forma de agradecer a presença e a atuação daquele bom amigo espiritual em sua vida. Essa pequena oferendinha, esse agrado, era a materialização do seu sentimento de amor e de afeto por essa entidade, que, claro, como todo bom amigo, sempre se esforçará para nos ajudar em tudo. Sempre que eu trago esse tipo de assunto, as pessoas falam: ah, Léo, mas você acha então que as entidades não podem nos ajudar? Não, é claro que é o contrário, as entidades fazem tudo o que for possível para nos ajudar, seja materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Elas são amigos espirituais dispostos a nos ajudar o tempo inteiro. Mas disso para idolatria, o passo é grande. Então, a entidade assume este papel de um ídolo, a quem eu devo adorar, a quem eu devo devocionar-me, a quem eu vou recorrer fazendo oferendas e pedidos, os mais descabidos possíveis, como se a finalidade dessas entidades fosse a de atender à minha vontade na Terra. Percebem a diferença? Então há uma inversão de valores e isso produz uma exaltação às entidades. Vamos dar um exemplo que talvez seja o exemplo mais claro de todos. O apreço exagerado à figura dos Exus, que eu particularmente chamo de exulatria. Hoje, quando você vê um podcast Umbanda na internet, observa, às vezes eu tenho dificuldade de entender se o cara está falando de Umbanda, se ele está falando de Quimbanda.
porque só se fala de Exu o tempo inteiro. Não, porque Exu me deu caminho, porque Exu me deu isso, porque Exu me deu aquilo, porque eu era um fudido na vida. Aí eu comecei a cultuar Exu, arrumei uma gata, hoje eu tenho um carrão, eu moro no melhor condomínio da cidade. Então, qual a imagem que essas pessoas estão passando? A partir do momento que eu comecei a cultuar Exu, a minha vida prosperou. Então me diz, é ou não é teologia da prosperidade adaptada, amalgamada ao contexto da Umbanda? Honestamente, em toda a minha experiência de terreiro, eu nunca vi entidade falar isso. Toda santa vez que eu vi alguém conversando com Exu, nas suas aflições, nas suas angústias, eu sempre vi essas entidades dizendo, olha, eu vou te ajudar. O que tiver no meu poder fazer em seu favor, eu vou fazer. Eu vou movimentar tudo que for possível para que você consiga sair dessa, para que você tenha força, para que você vença esse obstáculo. Mas aprenda, observe a sua vida, vê onde você está errando. O que você está fazendo para estar no buraco que você está, como eles costumam dizer? Isso está desaparecendo. E no lugar, o que tem aparecido é essa idolatria a Exu. Então, não, você tem que fazer uma tronqueira na sua casa, você tem que ficar lá botando padê, botando vela, em tudo que você for fazer, aí você faz tatuagem de Exu no braço, aí você só anda com guia da esquerda, cada 3 bons dias que você fala, um é laroie, e aí o que acontece? Você não vê essas pessoas falando de Deus. Você não vê essas pessoas falando da vontade divina. Você não vê essas pessoas dizendo, eu estou vivendo uma prova. Não. É o mesmo discurso evangélico, só que traduzido de uma forma umbandista. Então, se eu estou fudido na vida, a culpa não é minha, não é eu que não estudei, não é eu que não procurei uma profissão, não fiz um esforço necessário para sobreviver desse caos capitalista que a gente vive. Não. A questão é, eu não estou cultuando a entidade. Então, qual a solução? Eu começar a cultuar sistematicamente. Eu cada vez mais me aproximar das entidades. Esse dia eu vi um vídeo, o cara falando, né? Se você quer prosperar na sua vida, você tem que ter uma ligação simbiótica com o Exu. Você e ele tem que ser um só. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se é Umbanda, se é Quimbanda, o que é isso? Isso simplesmente vai na contramão de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu tenho aprendido. É uma distorção absurda que me faz pensar que muitas pessoas realmente estão idolatrando a entidade. Sabe aquilo que os crentes no passado enchiam o saco dos umbandistas, dizendo vocês são idólatras? Hoje isso está se realizando na Umbanda, infelizmente. Então, enfim, com essa reflexão, o que eu desejo passar, além de todos esses questionamentos, é este ensino que a avó Maria Rita trouxe. Todos nós somos vulneráveis, todos nós sofremos, todos nós padecemos, e estar na religião, vestir o branco, ser médium, trabalhar não nos isenta das provas e dos desafios da vida. O Exu que trabalha comigo sempre me disse isso. Você vai viver tudo que você tiver que viver. A única diferença é que você não vai viver sozinho. Você vai ter uma escora, você vai ter aqui um amigo, você vai ter um suporte espiritual. Mas a gente não vai tirar nada do seu caminho que você não tenha que passar. Então, esse é um discurso que vai na contramão do que, infelizmente, eu vejo com muita frequência sendo produzido em termos de conteúdo, especialmente na internet, sobre o papel das entidades na nossa vida. Eles deixam de ser escora para ser objeto de culto, na esperança de que isso nos abençoe, faça a nossa vida ser fácil. E isso, para mim, chama-se ilusão. E tem muita gente completamente iludido no universo da Umbanda. Bom, antes da gente encerrar, relembrando, durante todo o mês de outubro e talvez parcialmente no mês de novembro, eu estou com uma campanha para arrecadação de fundos para fazer uma pequena reforma aqui em casa, onde funcionará o nosso terreirinho caseiro, que a partir de 2025, se Deus quiser, estará de portas abertas para receber as pessoas que quiserem, enfim, visitar nossos trabalhos, receber um passe, uma orientação, sem promessa de milagre, sem promessa de cura, sem idolatria nesse sentido, realizando um trabalho no bem, como eu sempre aprendi que devia ser
a função essencial da Umbanda. Se você quiser ajudar, se você quiser contribuir, toda ajuda é bem-vinda. Basta fazer um Pix para canal umbandasimples@gmail.com, canal umbandasimples@gmail.com. Você vai ver que vai aparecer o nome Natália Cristina Freitas, que é a minha esposa. A gente está usando uma conta dela que está inativa, então toda ajuda é bem-vinda, ok? Um abraço, se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas e vamos seguindo em frente.